76 milhões de clientes, carteira crescendo, despesas caindo. E o lucro despencou. O Santander Brasil, o SAMB 11, entregou 3 bilhões de lucro no segundo trimestre de 2026, queda de 20,4% em 3 meses. E o retorno sobre o capital dos acionistas caiu para 12,5% ao ano. Guarda esse número, porque ele é menor do que a taxa básica de juros do país. Um banco gigante, rendendo menos que a renda fixa que ele mesmo te vende. A pergunta que importa: depois dessa queda, a ação ficou barata. Ou o barato aqui sai caro? No final eu te dou o meu veredito. Antes, o número que a manchete não te mostrou. Dia 29 de julho de 2026, o Santander abriu a temporada de resultados dos grandes bancos. E tudo o que você vai ver aqui sai de documentos públicos. O informe de resultados do segundo trimestre de 2026 do Santander Brasil e a transcrição da teleconferência de 29 de julho. Você pode conferir cada número depois. O contexto. O valor de mercado do banco caiu 12,3% no trimestre, para 100 bilhões de reais, com a Unit fechando junho a 26,20 de reais. Enquanto isso, o banco seguiu pagando 2 bilhões reais em proventos por trimestre, como se nada tivesse acontecido. Alguma coisa nessa conta não fecha. E é exatamente aí que a gente vai entrar. Vamos abrir o motor desse banco. A receita total do trimestre foi de 20,7 bilhões de reais. Praticamente estável, alta de 0,4% em um ano. Ela vem de duas fontes. A primeira é a margem financeira, a diferença entre o que o banco cobra ao emprestar e o que paga ao captar. Foram 15,3 bilhões de reais, com a margem com clientes em 16,1 bilhões reais e a margem com o mercado ainda negativa em 718 milhões de reais. Quinto trimestre seguido no vermelho nessa linha. O spread, que é essa taxa média de ganho, caiu de 10,55% para 10,03% em um ano. Por quê? O banco está deliberadamente saindo do cliente de baixa renda. A carteira de clientes com renda abaixo de 4 mil de reais encolheu cerca de 30% em 12 meses. Menos risco, menos juro cobrado. A segunda fonte são as comissões. 5,3 bilhões de reais, crescendo 2,5% no ano. Puxadas por cartões, alta de 10,5%. Consórcios, 23,8%. E administração de recursos, 26,8%. E a carteira de crédito total chegou a 715 bilhões de reais, alta de 5,8% em um ano, com destaque para a financeira de veículos, 15,3%, e pequenas e médias empresas, 11,5%. Ou seja, a máquina de gerar receita está funcionando. Então, de onde veio o rombo no lucro? Guarda essa pergunta. Ela é o coração desse vídeo. Antes de julgar o resultado, você precisa saber de quem é esse banco. O Santander Brasil é controlado pelo Grupo Santander, da Espanha, fundado em 1857. E aqui vem um dado que quase ninguém comenta. Segundo o formulário de referência de 2026, as ações em circulação no mercado são só 9,9% do capital. 9,9%. Todo o resto está com o controlador e ligados. São 320 mil acionistas pessoa física dividindo uma fatia pequena de um banco de 1,3 trilhão de reais em ativos. A estrutura de governança tem conselho de administração com comitês de auditoria, riscos, remuneração e nomeação. Padrão de companhia aberta. E a vantagem competitiva duradoura? Ela existe e é bem específica. A financeira de veículos. O banco é líder em financiamento de veículos para pessoa física, com 20% de participação de mercado e parceria com 6 das 10 maiores montadoras do país. Essa carteira cresceu 15,3% em um ano. Na alocação de capital, a política declarada é distribuir 50% do lucro em proventos. E o banco vem pagando 2 bilhões de reais por trimestre em juros sobre o capital próprio, que é uma forma de dividendo com desconto de imposto na fonte. Capital regulatório sólido. Índice de Basileia em 15,3%. Estrutura forte. Mas estrutura forte não impede trimestre fraco. E o próximo bloco mostra o tamanho do problema. Se esse tipo de leitura de balanço, página por página, te ajuda a investir melhor, se inscreve no canal agora, porque a parte que o mercado ignorou vem exatamente a seguir. Agora o pano de fundo, porque banco é um negócio que respira juros. A Selic fechou 2025 em 15% e a projeção da própria equipe econômica do Santander é de 13,75% no fim de 2026, com inflação de 5% e o país crescendo só 1,8%.
Na teleconferência, o diretor financeiro admitiu: o mercado trabalha com Selic em torno de 14% no médio prazo. Segura essa comparação. A renda fixa básica do país pagando perto de 14% e o banco rentabilizando o capital do acionista a 12,5%. O consenso não te conta isso com essa clareza. Juros altos ainda machucam o devedor endividado e engordam a inadimplência. E é aí que mora o rombo. Aqui está o paradoxo. Receita estável. Carteira crescendo 5,8%. Despesas gerais caindo 0,8% no trimestre. E o lucro derreteu 20,4%. A resposta está numa única linha do balanço. A provisão para devedores duvidosos, a PDD. O dinheiro que o banco separa para cobrir calote esperado. Ela saltou para 7,65 bilhões, alta de 20,6% em 3 meses. A despesa bruta de provisão subiu 21%, para 8,26 bilhões. O banco chama parte disso de pontual. 700 milhões vieram de casos específicos de grandes empresas e de uma mudança na regra de baixa a prejuízo. E é aqui que entra o detalhe de quem lê o documento até o fim. Essa mudança de critério acelerou as baixas. O write-off, que é quando o crédito podre sai do balanço, saltou 27,3% no trimestre, para 7 bilhões, e sozinha mexeu 29 pontos base no índice de inadimplência. Ou seja, parte da estabilidade da inadimplência em 3,3% é efeito contábil da limpeza, não melhora do devedor. Segunda bandeira, a cobertura das operações problemáticas caiu de 67,6% para 65%. O colchão encolheu justamente no trimestre em que o calote subiu. Terceira, na pessoa física, a inadimplência acima de 90 dias subiu para 5,1%, pressionada por baixa renda e agronegócio. Quarta, as outras despesas operacionais subiram 31,4% em um ano, com 1,2 bilhão de reais só de provisões para contingências. E o risco de longo prazo é estrutural. Esse é um banco no meio de uma troca de motor. O diretor financeiro admitiu na teleconferência que roda hoje duas tecnologias em paralelo: o sistema antigo de grande porte e a plataforma global nova, pagando as duas contas ao mesmo tempo. E disse, textualmente, que se pudesse dar baixa em todo o banco legado, vocês teriam um banco que gostariam muito mais. Traduzindo, o Santander de hoje ainda carrega o peso do Santander de ontem. Quanto tempo dura essa travessia? A resposta da gestão vem mais à frente. E ela tem prazo. Agora deixa eu atacar a minha própria análise. O pessimista diz: por que eu compraria um banco que rende 12,5% se a renda fixa paga mais, sem risco? E se o pontual virar recorrente, com agronegócio, pequenas empresas e baixa renda ainda pressionados? A margem com o mercado está negativa há 5 trimestres. A eficiência piorou para 39,3%. Argumento forte. Mas o otimista responde com números do mesmo documento. A formação de novos calotes ficou estável em 1,00% da carteira. O problema não está acelerando. A inadimplência de curto prazo, de 15 a 90 dias, até caiu levemente. O banco cortou 30% da carteira de maior risco. E hoje mais de 40% do crédito a pequenas e médias empresas tem garantia. E os 700 milhões pontuais, por definição, não se repetem todo trimestre. Os dois lados têm documento na mão. Quem desempata é o preço. E é para lá que a gente vai. Então, respondendo à pergunta do início, a queda deixou a ação barata? Pelos números do próprio banco. Valor de mercado de 100,3 bilhões de reais contra patrimônio líquido de 98,2 bilhões de reais. O mercado está pagando praticamente uma vez o valor patrimonial. E a Unity fechou junho a 26,20 de reais, com valor patrimonial de 25,77 de reais por Unity. Barata em relação ao patrimônio? Está no justo. Barata em relação ao retorno que esse patrimônio gera hoje? Aí a conversa muda. Exercício prático para você fazer em 5 minutos. Abre o informe de resultados, página 5, e compara duas linhas. O retorno sobre o patrimônio, 12,5%, e o valor patrimonial por Unity. Pagar o patrimônio inteiro por um banco que rentabiliza abaixo da Selic só faz sentido com uma aposta: a normalização. E é sobre ela que fecho a análise. Chegou a hora da lista de verificação. Pergunta 1. Setor perene. Bancos existem há séculos e são essenciais. 2 pontos. Pergunta 2. Liderança. O banco é líder em financiamento de veículos para pessoa física, com 20% de mercado, mas não é o líder geral do setor. 1 ponto. Pergunta 3. Proteção na venda de controle. A Unity carrega uma ação ordinária, que tem por lei 80% de garantia de preço. 2 pontos. Pergunta 4. Controle estatal. Não existe. O controlador é privado. 2 pontos. Pergunta 5. Diluição.
A quantidade de ações ficou praticamente estável em um ano. 2 pontos. Pergunta 6. Compras de executivos. Sem evidência nos documentos enviados. 0. Pergunta 7. Tese explicável em 2 minutos. Sim. 2 pontos. Pergunta 8. Liquidez diária. Unity com valor de mercado de 100 bilhões e 320 mil acionistas pessoa física. 2 pontos. Pergunta 9. Mais de 10 anos de bolsa. Listado desde 2009. 2 pontos. Pergunta 10. Dividendos consistentes. Pagamentos todos os anos desde 2017. 2 pontos. Pontuação geral. 17 de 20 pontos. Papel classificado como muito sólido. A lista de verificação confirma a qualidade estrutural do ativo. A questão central não é a qualidade do negócio. É o preço pago por ela. Meu veredito. Eu vejo um banco estruturalmente sólido, 17 de 20 no placar, atravessando o pior momento do seu próprio ciclo. E a minha leitura hoje é de cautela. Eu não pagaria o valor patrimonial inteiro por 12,5% de retorno enquanto a Selic estiver perto de 14%. Comprar agora é comprar uma promessa. E a promessa tem prazo declarado pela própria gestão. O diretor financeiro disse na teleconferência que a rentabilidade fica nesse patamar, ao longo deste ano, e volta a níveis mais razoáveis no ano que vem, com a ambição de caminhar dos 12%, 13% para perto de 20%, apoiada em 3 alavancas: receitas fora do crédito, custos com as plataformas globais e normalização da provisão. Promessa é promessa, documento é documento, mas seria desonesto não te mostrar o outro lado com a mesma força. O lado comprador tem 3 fatos duros. Primeiro, o preço já caiu, valor de mercado 12,3% menor no trimestre. Unity a 26,20 de reais, contra um consenso de 12 instituições com preço-alvo médio de 36,61 de reais, publicado no site de Relações com Investidores. Segundo, os proventos seguem. Política de 50% do lucro mantida e 2 bilhões de reais por trimestre confirmados na teleconferência. Nesse trimestre. Aliás, acima dos 50%. Terceiro, o banco que sai dessa travessia é objetivamente melhor. Carteira com mais garantia, cliente de mais renda, novos calotes estáveis. Se a normalização vier no prazo prometido, quem comprou no medo comprou barato. Se atrasar, o custo de esperar rendendo menos que o CDI é seu. Eu fico de fora por enquanto, vigiando a linha de provisão trimestre a trimestre. Essa é a minha leitura. A decisão é sua. Fica a pergunta que separa investidores. Você paga hoje pelo banco que existe, ou pelo banco que prometeram entregar em 2027? Escreve nos comentários. Você compraria Sambi 11 nesse preço? Se você chegou até aqui, você é do time que lê documento antes de clicar em comprar. Se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê na próxima análise. Lembrando, este conteúdo é educacional, não é recomendação de investimento, e foi produzido com base nos documentos públicos citados.